Pai amado, louvado seja a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu amor. Louvado seja tudo que nos entrega, Senhor. Obrigada pelo tempo de descanso. Obrigado pela Tua paz que nos acolhe. Obrigado, Senhor, pelas mãos que são sempre estendidas, Senhor. São as Tuas mãos, Jesus. Obrigado, Senhor amado, por este grupo de devocional. Por cada mulher que aqui está, Senhor. Por cada lar, por cada coração. Nós, quanto grupo, Senhor, nos colocamos aqui à Tua disposição, Jesus. Que o Teu Espírito Santo passeie entre nós, visitando os corações de cada uma que aqui está, renovando as mentes, Senhor, para o início de um ano, aonde, Jesus amado, com os nossos corações desejosos, Senhor, de vivermos a transformação, de sermos pessoas melhores, Senhor. Hoje nós pedimos, Jesus, durante esses dias, que as estratégias, que os Teus ensinamentos, Senhor, adentrem nossos corações. Pedimos sabedoria, Senhor, para conduzir as nossas vidas, para direcionar, Senhor, os nossos passos. Cuida, Senhor Jesus, de todo esse ambiente. Cada uma, Senhor, está em sua cidade, em sua casa, mas que Ele possa, Senhor, que possamos estar com os corações tão unidos, Jesus, com as nossas fé, com a nossa confiança, Senhor, em Ti, que possamos sentir, Jesus, que estamos no mesmo ambiente, porque a Tua presença traz comunhão, a Tua presença, Senhor, nos traz para perto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Livro de Neemias. Ele está depois de Esdras, né? Livro de Neemias, da Bíblia. É importante vocês terem, quem tiver post-it, né? Caneta, que vocês, por exemplo, assim, ó, na minha Bíblia eu vou marcando tudo, olha. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocando os post-its. Ixi, desmarquei. Eu vou colocando os post-its, olha. Às vezes eu vou fazendo isso aqui, ó. Com alguns textos, né? Então é importante vocês fazerem isso, né? E marcando, colocando, né? Eita, que eu desmarquei minha Bíblia agora. Então é importante vocês irem marcando, né? A Bíblia de vocês, deixando bonitinha. Neemias. Então vamos lá? Vou ler aqui e a gente vai começar. Neemias, capítulo 1, tá bom? Bom dia, meninas, bom dia, sejam todas bem-vindas. Depois eu vou deixar o recado, vocês que entraram depois, tá bom? Vamos lá. A preocupação de Neemias com Jerusalém. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Astexes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso,
sentei-me, chorei e durante alguns dias lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Então disse: Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tuas alianças de amor leal para os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo de Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos, estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que dissestes aos seus servos Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispensarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que tu me regastes com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam e te honram. Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. A minha versão, gente, eu tenho muita gente perguntando qual é a minha versão. A minha versão é NVT, né? Então, ela é uma versão mais ela é uma versão assim mais tranquila, né, de entender. Então, é uma versão que eu gosto muito, eu tenho muito apego por ela, eu acho ela linda. Né? Um pouquinho diferente de muita gente. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui, quando nós estamos falando do livro de Neemias, o que acontecia, né? Antes, o que Deus conosco, Deus faz com o seu povo? Alianças, né? Então, Deus faz aliança comigo, com você. Ele fez aliança com o povo judeu, né? Então, existia uma aliança. E todas as vezes, quando se quebra uma aliança com Deus, nosso Pai, o que acontece? Deus permite, então, ele é como se ele liberasse você para que você pudesse viver as suas escolhas, né? Então, o povo de Israel era um povo que eles viviam em muita rebeldia, né? De repente, eles estavam ali dentro das promessas do Senhor, cumprindo. Aí eles se afastavam, seguiam deuses, iam fazendo suas próprias escolhas. E Deus, né? Maravilhoso como é, ele permite que a gente tenha o nosso livre-arbítrio. E aí, com essas escolhas, o povo, né, que se afastava e viviam a sua própria sorte. Então, todas as vezes que aquele povo se afastava do Senhor, né, era como se eles abrissem as portas e dali viviam a sua própria sorte. E aí era quando acontecia os ataques, era quando acontecia deles serem viver ali uma guerra, serem exilados, serem pegos por outras nações. Então, eles viviam nesse tempo. Então, Neemias é justamente numa época em que existiam ali, né, os exilados, as pessoas tinham sido ali, né, quando Nabucodonosor invade, né, ali, busca aquele povo, aí eles são pegos, eles ficam exilados ali por um bom tempo, aí eles retornam, né, aí eles, né, no meio daquilo ali, eles quebram os muros. Aí eles retornam, né? O povo é levado a exílio, depois eles retornam. E depois a Babilônia cai e os judeus recebem a permissão, então, para voltar, né? E aí eles vão voltando aos poucos, né?
E mais dentro disso, gente, os muros eles não foram reconstruídos. Passaram-se 70 anos e os muros não foram reconstruídos. Então, Neemias é bem justamente depois que passa toda essa época, né? E aí, Neemias está em Suzã, né? Na capital da Pérsia. E aí é onde ele pergunta, né? Como que tá, né? Como que tá Jerusalém? Como que tá as pessoas lá? E aí é onde os familiares dele falam, olha, os muros ainda estão derrubados. E aí, nessa questão dos muros ainda estarem derrubados, né? Com mais de 140 anos depois de destruição, a cidade ainda estava muito exposta. Era 140, não era 70 não, gente. 70 acho que é outra coisa, peraí. Então, eles não estavam ali. Gente, imagina, ter passado todo esse tanto de anos e a cidade ainda não estava reconstruída, né? Ela estava ainda em ruínas, os muros quebrados, estava tudo ruim e as pessoas estavam vivendo naquele lugar, né? Daquela forma, vivendo daquele jeito e os muros derrubados. E para aquela época, gente, um muro, ele tinha muito significado, né? Para os muros, eles tinham um significado muito grande, né? Ele tinha um significado de proteção, ele tinha um significado de identidade, né? Tô marcando aqui a nossa província, onde eles estão, né? E representava uma dignidade. Então, por isso que Neemias, ele fala assim, ó, estamos em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados, né? Então, os muros, ele tinha ali ele tinha um valor, um significado muito grande. Mas para vocês verem, né? Mesmo com aquela situação, as pessoas vivendo ali tantos anos com aqueles muros derrubados, vocês veem, ninguém tomou atitude de quê? De levantar os muros, de reconstruir a cidade. Eles estavam o quê? Esperando, ou então, às vezes se sentindo incapazes, né? Às vezes se sentindo, ai, será que né? Eu não vou dar conta de resolver isso. E Neemias, gente, ele não era, ele tinha ele vivia em outro lugar, né? E ele era um copeiro, gente. Ele era copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha um papel fundamental, né? Ali dentro do reinado, ele tinha um papel fundamental, porque o copeiro, gente, ele era aquela pessoa que era tida de confiança. Então, aquela pessoa que provava comida, né, se não estava vivendo nem nada. Então, era uma pessoa extremamente importante, que cuidava ali do rei mais próximo. Então, ele tinha esse papel, era uma pessoa escolhida e uma pessoa tida como uma pessoa querida, uma pessoa importante ali para o rei, né? Então, mas ele era um copeiro. Ele não era um governador, ele não era o rei, né? Ele não exercia um cargo de liderança dentro daquele ambiente. Mas o coração dele se voltou para a necessidade do povo, né? Então, naquele momento em que ele viu, né, toda a questão da cidade dele em ruína, né, os muros derrubados, né? E aí como, né? A gente pensa como uma cidade escolhida por Deus chegou a esse estado. Como, né? Então, aí a gente pensa, né? Por que os muros estão derrubados? Por que eles chegaram a esse estado? E aí é muito mais, gente, do que a questão da guerra, né? Muito mais do que os exércitos inimigos. Falavam mais deles do que das coisas que aconteceram por fora. E isso também acontece com as nossas vidas, né? Nós chegamos ao início de um ano, né? E às vezes tem coisas que a gente vai olhar para a nossa vida e vai falar assim, meu Deus, há tantos anos eu vivo dentro de uma situação de ruína, né? Quantas vezes nós vivemos isso, fazemos as mesmas escolhas, e a gente vai vivendo
olhando para aquilo ali e eu não dou conta de resolver. Isso aqui eu não posso fazer nada, né? Isso, ou às vezes nem observa, né? Porque aquele povo estava vivendo ali naquela cidade com os muros derrubados. Muitas vezes deveriam estar lamentando, ou muitas vezes nem enxergaram. Não, deixa assim mesmo, tá ótimo, né? Então, aquele povo estava vivendo daquele jeito. E isso também cabe para mim e para você, né? Muitas vezes nas nossas vidas, a gente pergunta, meu Deus, como eu deixei chegar nesse estado? Né? Como eu, como uma filha de Deus, me permito viver desse jeito? E a gente não está falando do mal que o outro faz com a gente. Nós não estamos falando, que hoje a gente vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a autorresponsabilidade. Eu não estou falando do que eu passei, do que eu sofri, do que eu vivi. Eu estou falando sobre eu, as minhas escolhas diante de todos os muros quebrados. E por que muitas vezes muitos muros nossos estão derrubados? Porque muitas dores ainda nos assolam, muitas vezes pelas nossas escolhas. Quando nos afastamos de Deus, quando vivemos uma vida de pecado, quando saímos ali daquele cuidado do Senhor, daquela proteção do Senhor, nós acabamos estando vulneráveis para que o mal chegue, né? Então o mal muitas vezes ele é um termômetro para que a gente possa entender, né? Quando a gente sente a dor, peraí, será que eu tô indo para o caminho certo? Será que é aqui mesmo? Né? Então, não é porque Deus castiga, né? Muita gente olha para o Senhor como o Senhor de castiga. Não é nesse sentido. É no sentido mesmo de educação, né? De colheita, de plantar. Existem as regras de Deus e a gente foge muitas vezes dele, né? Então, durante anos, gente, Israel ele quebrou alianças com Deus. Eles abandonaram a obediência, eles se entregaram à idolatria, praticam injustiça, né? E começaram a viver uma vida de ritual vazio. Então, Deus já tinha prometido para eles, né? Que teria proteção, que eles estariam ligados à fidelidade dele. E mesmo assim, eles se rebelavam. Mesmo assim, eles repetiam os mesmos erros. E, mas por que Deus não avisou? Avisou. Então, Deus mandou vários profetas. Jeremias é um deles, né? O Senhor foi mandando através de profetas. Isaías, olha, consertem, olha, né? E avisando para eles. Mas nem assim, né? Fez com que eles obedecessem. Então eles foram vivendo uma vida de pecado, tolerando o pecado, normalizando o pecado, né? E isso foi enfraquecendo. Antes dos muros serem derrubados físicos, eles já estavam derrubados moralmente. Eles já estavam derrubados espiritualmente. Então, minha jovem senhora, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes não é para olhar com culpa. Aqui a intenção nunca vai ser essa, a gente colocar mais peso diante das nossas vidas, jamais, né? O Evangelho do Senhor, a palavra de Deus, é uma palavra que vem nos confrontar. Sim, ela vem falar assim, olha, não tá legal por aqui, né? Mas a gente pode viver coisas melhores com o Senhor. E muitas vezes, gente, muitos muros das nossas vidas, muitas situações que se prolongam na nossa caminhada, elas estão mais relacionadas a nós, ao nosso comportamento que não muda, os tipos de pensamento, de sentimento, né? Então, nós estamos em Neemias capítulo 1, tá bom? Então, muitas vezes, gente, nós vamos sendo enfraquecidas, nós vamos vivendo a vida assim, espiritualmente fraca e dentro da nossa casa, né? Muitas vezes um casamento está em ruína, né? Ela tá ali com brechas enormes. Por quê? É só por causa do meu marido? Não. Muitas vezes
eu também não estou fazendo as melhores escolhas. E aí eu estou permitindo que as brechas se abrem dentro da nossa casa. Então, a minha saúde. Nossa, Fernanda, eu vejo que minha saúde não está boa. Mas o que você fez durante todo esse tempo que a saúde não ficou boa, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes está relacionada, eu tô pré-diabética, eu tô com isso. Mas como você tá? Minha saúde mental. Mas como você anda alimentando a sua mente? Às vezes você não tá deixando abrir uns buracões aí, e, né? Dormindo tarde, se alimentando mal, pensando mal, assistindo coisa que não deve. Então, as nossas aberturas que a gente vai dando, as coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida com normalidade, que nos fazem mal, vão sendo isso que vai enfraquecendo ao ponto de um muro ser derrubado. E o mal vem, o inimigo vem, sabe? A gente estudou ali, campo de batalha da mente, a gente viu que os nossos pensamentos, eles vão norteando a nossa vida, ele vai dando sentido, ele vai trazendo ali a verdade através do que a gente pensa. Então, eu quero viver um ano melhor. Quem não quer? Quem quer viver um ano melhor que coloca? Eu quero um ano melhor. Quem é? Me fala aqui, quem é que deseja? Quem deseja viver um ano melhor? Me conta aqui, coloca aí. Escreve aí que eu quero ouvir vocês falando. Ai, queremos um ano diferente, não é? Quem quer viver um ano diferente? Todo mundo, né? A gente tem coisas novas. A gente tá aqui nos primeiros capítulos de 2026. E as minhas escolhas hoje, eu posso estar subindo os meus muros ou não. Com todos os dias. Não, a gente acha que a nossa vida, de repente, assistindo o filme da Cinderela, aí vai vir ali, né, a fada madrinha e vai mudar tudo. Não é. Isso aí é filme, gente. A nossa realidade, a mudança, ela acontece diariamente com as nossas escolhas. Olha lá, muita gente falando que a Adriana... né? Eu estou buscando os melhores para obter meu ano melhor, isso mesmo, né? E a nossa transformação do nosso ano, gente, não tem outro lugar a não ser na nossa mente. Porque os desafios, eles vão acontecer. Nós estamos vivendo em um tempo, gente, em que a dor, né? As palavras de Deus estão começando a se cumprir com muita força, né? Então são tempos difíceis fora. Aonde deve estar fortalecido? Os muros internos, né? Mas a fortaleza do Senhor, não a nossa fortaleza que a gente constrói com mágoa, com ressentimento. Nada disso. Com a fortaleza criada pelo nosso Senhor. E aí, a gente fortalecido, uma mente fortalecida, uma fé robusta. O que acontece aqui fora, isso não vai interferir na minha caminhada. Eu vou continuar andando, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar com a fé. Mas se eu não me fortaleço os muros internos, se eu não fortaleço a minha mente, os desafios vão vir e essa casa construída na areia, o primeiro vento eu sou derrubada. O primeiro vento eu me distraio, o primeiro desafio eu desespero. A Marluce, minha amiga maravilhosa. Uma fé rebocada ali com cimento fortalecida, que vai vir um vento, vai vir uma tempestade e eu vou permanecer de pé. Eu vou permanecer ali, o meu muro vai estar intacto. Então, a construção, gente, antes dos muros serem derrubados, os muros físicos de Jerusalém, o povo já estava em ruína. A parte material, gente, só foi ali
só uma conclusão, porque a realidade era internamente. Então, como que está a sua realidade hoje? Internamente. Como está o teu coração? Como está a tua mente hoje? Porque não vai ser nunca fora, nunca vai ser o que os inimigos, nunca vai ser o que o exército lá fora. Vai ser aqui dentro. Aqui dentro. Gente, sempre vai ser aqui dentro. Não importa o que o mundo, como esteja o mundo aí fora. O que importa é o que está aqui dentro. Esse é o muro principal, né? E é nesse lugar. E aí a gente vê um convite, porque Neemias... O que acontece? Aí Neemias ficou sabendo daquilo tudo. Eu tenho que correr, né? Tô falando pra vocês que dá pano pra manga isso aqui. Então, Neemias, ele ouviu. Meu Deus, os muros estão derrubados. Né? Estamos em ruína, né? Como chegamos a esse ponto? Então ele viu, ele enxergou. Para a mudança acontecer, gente, é necessário que a gente veja, é necessário que a gente enxergue aquilo que está errado. É preciso que a gente veja as coisas que estão erradas. Porque senão a gente vai sempre vivendo. E quando nós toleramos, gente, é porque a gente está aceitando, a gente está confirmando que é isso que eu quero viver. Quando eu tolero, né, um pecado na minha vida, quando eu tolero um tipo de pensamento, quando eu tolero um estilo de vida, é porque isso para mim tá bom, né? Então, precisamos, né? Precisamos buscar, olhar para as nossas vidas. Meu Deus, não é uma mudança de calendário, gente. Não é a mudança do 25 para o 2026, o janeiro de 2026, que vai fazer tudo acontecer. O que tudo vai fazer acontecer é a minha postura diante da vida. É as minhas escolhas diárias. É os meus minutos. Ninguém tropeça em pedra gigante. Tropeçamos em pequenas pedras. E é nessas pequenas pedras que nós vamos ditando a nossa vida. São nas escolhas diárias de pensamento, do que eu falo. Um casamento não entra em ruína da noite para o dia. Foram escolhas diárias, né? Uma saúde mental, ela não foi uma ansiedade, uma depressão. Ela não chegou da noite para o dia. Foram escolhas diárias. E aí, eu acho uma das grandes chaves de Neemias, é que ele ouviu que estava em ruína, ele chorou, mas ele ficou só no choro, gente? Não. Porque muitas de nós estamos com algumas áreas da nossa vida em ruína e a gente só chora, só lamenta, só reclama, só murmura e nada faz. Ele chorou, ele sentiu a dor do povo, mas agora pronto. Ele enxugou as lágrimas e ele foi atrás de quem podia resolver, que era Deus, nosso Pai. Então ele foi orar. E aqui a gente tem a oração dele, que é a coisa mais linda. Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as suas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo de Israel. Aí uma grande chave. Ele não culpou ninguém. Ele não ficou culpando o fulano, o ciclano, o beltrano, porque os muros estavam caídos. Nós
temos pecado terrivelmente contra ti. Olha a autorresponsabilidade. Muitas de nós estamos vivendo em ruína, sentada nessa ruína, chorando e culpando a mãe que abandonou, o pai que abandonou, a mãe que era narcisista, o marido do passado que me traiu, a vida difícil, os problemas, as dores. Aí a gente vai se apegando a tudo isso, né? E tirando a nossa autorresponsabilidade. Porque é mais fácil olhar para aquele que nos fez o mal do que eu decidir mudar e pegar minha mão e construir e renovar e falar: esse muro não vai ficar derrubado, eu vou levantar ele. Edjane, nós precisamos ter coragem e ter autorresponsabilidade. Porque sim, às vezes os problemas eles acontecem porque, né, alguém me prejudicou, alguém fez isso. Ai, meu Deus, aí culpa o diabo. É o diabo. Minha filha, às vezes tu tá mais do lado do diabo do que do lado de cá com as atitudes. E isso é pesado de ouvir, mas é verdade. Então, assumamos a nossa autorresponsabilidade na nossa vida. Você sabe, quando eu escrevi o roteiro da virada, gente, aquele roteiro, eu falei isso pra vocês no devocional passado, no ano passado, né? Que quando eu escrevi, aí um dia eu fui ver vários conteúdos sobre a virada de ano de 2025 para 2026, com profetas, né? Lá da Comunidade das Nações. E quando eu escrevi o roteiro, eu fiquei impactada, porque tudo que eu escrevi naquele roteiro, que eu fui tirando de ideias, pensamentos, aí eu vinha uma ideia, eu anotava, foi um roteiro que eu escrevi, assim, foram dias escrevendo ele, assim, cada dia eu colocava um pedacinho, cada dia eu vinha com uma ideia, e eu falava, não é isso. E eu fiquei muito presa naquele roteiro, eu confesso pra vocês que é um roteiro que marcou meu coração de uma forma muito profunda. E uma das coisas que eu escrevi e uma das coisas que eu vi os grandes profetas falando para 2026 é a gente assumir a responsabilidade, ter a autorresponsabilidade sobre as nossas vidas. Porque, gente, o 2026, o 2026 vai ser um ano de muitas distrações. É um ano de muito egocêntrico, eu. E como cristãs, gente, né? Às vezes aquele povo de Israel estava vivendo nas ruínas e cada um vivendo o seu mundinho ali, esquecendo do coletivo, né? Então, para a gente viver uma cidade bonita, para que tudo esteja no lugar, as casas precisam estar bem e a gente precisa estar ajudando uma outra, a gente precisa ter autorresponsabilidades. Peraí, não tá bem, mas o que eu tô fazendo para mudar isso aqui? Nossa, mas nosso Brasil tá péssimo, as pessoas estão péssimas. O que você anda destilando na rede social? O que você na rua? Qual é o seu comportamento com as pessoas? Como que você está tratando as pessoas na rua, no seu trabalho? Você é funcionário público? Como você está atendendo o seu público? No seu ambiente de trabalho como professora, como educador, né? Como enfermeiro, motorista, eu não sei, atendente de loja. Quem está sendo você dentro dessa sociedade? Qual é o teu exemplo no trânsito? Gente, o mundo é feito por pessoas, uma sociedade é feita por famílias. Como que tá a tua casa? Como que tá o ambiente espiritual da tua casa? Você tá ligando ali mantendo a sua vela acesa? Sua lamparina tá acesa, minha irmã. Como tá os dias de oração dentro da tua casa? Como que tá o tratamento com teu marido, com os teus filhos? E eu não estou falando deles, eu estou falando de você.
Eu estou falando pra mim. Eu não estou falando dos meus filhos, do meu marido. Eu estou falando pra mim. Porque eu me incluo nessa, tá, gente? Eu também estou dentro do pacote com vocês. Uma sociedade, ela é feita por famílias. Como que tá a minha família? Como está a minha casa? Ando batendo porta, gritando. Ai, eu quero viver a paz do mundo. Meu desejo é que tenha paz. Primeiro pisada que tu recebe na rua, solta os bichos, os cachorros, os bichos, tudo. Solta a bicharada, tudo. Grita, faz escândalo, grita em casa. Gente, isso aí é falta de paz. É falta de paz. Como eu tô tratando as pessoas que trabalham comigo. Ai, Fernanda, mas olha porque você não conhece. Meu Deus, mas aquela pessoa é intragável, ela tá sempre prejudicando. Ela é uma invejosa, né? É sempre assim, né? Ela é uma invejosa. Ela é isso, ela é aquilo. Minha irmã, não é sobre os outros, é sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não é mais tempo. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. É época disso. É época que as pessoas vão ser... Gente, vocês não estão percebendo. É a separação do joio do trigo. É a separação do joio do trigo. É agora. É agora. E quem eu estou sendo diante disso? Eu não estou falando para você ser boba, ficar apanhando. Não é isso. Existe uma autoconservação. Deus nos colocou essa conservação. Ninguém vai pular de um lugar que vai se machucar. Não é ser boba, não é isso. Mas eu não revido, eu não prejudico, eu não gero fofoca. Ó, isso aqui, ó, língua, palavra na boca. O que você anda falando das pessoas? Isso aqui também está falando, tá, gente? Isso aqui, quando eu digito, quando eu mando uma palavra dura pro outro. Um dia desses, meu Deus, olha, as pessoas, elas são tão sem noção. Porque como tá aqui na internet, as pessoas são corajosas, né? Elas falam coisas que não teriam coragem de falar no tete a tete. Mas às vezes eu pego aqui no meu perfil, eu vejo cada absurdo que você fala assim, meu Deus, o que esse ser humano... se espremer ali, sai fel. Se espremer ali, sai... Meu Deus, como as pessoas estão terríveis. Cuidado, gente. A gente quer viver a paz do mundo, mas eu sou a primeira a jogar bomba. A língua é bomba. Não é? A língua, a gente não fala que a língua, ela tem o poder da vida e da morte. Vida e morte. E o dedinho hoje é fala, tá? Dedinho hoje, o que eu ando digitando aqui nessa internet é fala. E volta. O que eu planto, um dia vai virar alguma coisa. E que eu escolha plantar flores. Que eu escolha plantar coisas que vai me dar alimento. Segura a língua nessa boca. Segura a língua nessa boca. Pare de falar, pare de reclamar. Né? Olha, Neemias não ficou murmurando. Ele chorou, porque ele sentiu a dor dos irmãos. Mas ele se levantou, foi em busca de Deus, de oração, de arrependimento. Então, meninas, a nossa transformação, ela acontece através do arrependimento. Eu preciso corrigir. Eu preciso pedir perdão ao Senhor. Senhor, até aqui eu não tenho feito conforme o seu desejo o meu casamento hoje, Senhor. Eu sei que eu tenho uma parcela aqui nesse casamento que não tá bem, muitas vezes por murmurar, muitas vezes por reclamar, muitas vezes por não fazer minha parte, por falar mal do meu marido, por colocar, por proferir palavras, profetizar sobre a minha casa coisas ruins. Senhor, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu até hoje
hoje eu não controlo, eu guardo ressentimento, Senhor. Eu sei que fulano fez um mal por mim, mas eu não quero carregar isso, Senhor. Me perdoa, Jesus, por toda palavra. Recolhe, Senhor. Recolhe toda palavra mal que eu declarei sobre a vida de fulano, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa em Ti, Senhor. Eu quero ser uma nova... Então, Neemias... ele pediu perdão. Neemias se arrependeu. Então nós precisamos, hoje a nossa palavra de hoje é arrependimento. É arrependimento. Eu preciso, né? Eu preciso olhar onde estão. Antes de eu construir 2026, era uma coisa que era pra gente ter feito no final do ano. Mas se você não fez, minha jovem senhora, o convite é para hoje. Esses 13 dias nós vamos construir coisas aqui juntas. Mas para construir, nós precisamos olhar para onde está destruído primeiro, nos arrepender. Nos arrepender. Ai, mas não foi fulano, qual é a minha parcela nisso? Eu quero que tu feche os teus olhos agora, minha irmã, e pense aonde é. Meu Deus, olha, eu vou passear na minha vida e aonde está sobre ruínas? Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte? Vamos nos arrepender. Até hoje, o que eu não fiz de certo? Se arrependa. Quantas de nós vêm cuidando de pecados como estimação? Tratando o pecado como estimação. Não tem como construir, gente, se a gente não olhar aonde estão essas ruínas, pedir perdão e começar a arrepender. Gente, a palavra de Deus é uma palavra de arrependimento. Não é de massagem de ego. Não é. Deus nos convida, Jesus nos convida o tempo inteiro ao arrependimento. Hoje a palavra de Deus ela vem sendo banalizada, é para ser usada conforme a minha vontade, conforme os meus desejos materiais, conforme isso. Quando eu ouço alguma palavra que me confronta, não, essa palavra não é para mim. Ai, não é assim? São palavras de ego, de massagear, de egocentrismo. E a gente precisa trazer Cristo para o centro das nossas vidas. Cristo para o centro das nossas vidas. É só Jesus que transforma essas ruínas. É só escolhendo Jesus, é só aprendendo com Ele, é só tendo Ele como modelo que seremos capazes de reconstruir os muros. Mas a gente quer viver sendo massageada, o ego. Você vai ter tudo, minha filha, recebe isso. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Minha irmã, não é assim que as coisas funcionam. As coisas da terra vão passar, as coisas materiais vão passar, minhas amigas. E uma hora o Senhor vai nos convidar e vai nos perguntar, né? Meu Deus. Então, nós precisamos trazer Cristo para o centro. É Jesus, é Jesus, é Jesus a resposta para as nossas dores, minhas irmãs, é Jesus. É o exemplo dele, é seguir ele como o nosso modelo, é ele. E mesmo que doa nas nossas escolhas, mas eu vou trazer Jesus, eu vou escolher como Ele, eu vou pensar como Ele. Eu preciso viver como Ele, eu preciso enxergar as pessoas como Ele enxergava. Né? É Jesus. É só assim que nós vamos construindo tijolinho por tijolinho. Né? E no alicerce firme, com os ferros firmes. Porque embora pro mundo, minha irmã, o mundo ele vai dizer que você tá doida.
O mundo vai dizer que você está fora da realidade. Mas quando o vento sopra, quando as dificuldades chegam, é nesse momento em que realmente nós nos tornamos firmes e que a gente vai ver, valeu a pena. Valeu a pena eu ser tida como doida, valeu a pena eu ter chorado cada lágrima para construir este mundo, né? Então é Jesus, minha irmã, é Cristo no centro. Nosso 2026 é Cristo, Cristo no centro dos nossos pensamentos, no centro das nossas decisões, no centro da nossa fala. É Jesus, Jesus, né? E aí Neemias, ele jejuou, orou, né? E se arrependeu. Então que nós precisamos, né? Olhar para os nossos pecados e dizer, eu não quero mais viver isso, eu não quero, né? Eu quero ser uma pessoa diferente, Senhor. Né? Antes de Neemias colocar as pedras, gente, ele foi para a confissão, ele foi para a dependência de Deus. Não é na nossa própria força, gente. 2026 não vai ser com a nossa própria força. É joelho no chão, é oração, é perguntando ao Senhor, é por aqui ou é por ali? Senhor, coloca, Senhor, e me ajuda a escolher, né? Às vezes a gente quer na nossa força, e fala, peraí, você já perguntou pro Senhor? Já perguntou, Senhor, é por onde? O Senhor pode me ajudar? Sabe, às vezes são coisas pequenas. Igual como eu falei pra vocês no ano passado, eu sofrendo pra procurar o lugar pra fazer o chá de mulheres e não tava achando nada nessa Brasília e nada. Eu falei, eu vou. Início, gente, eu só tinha feito uma oração assim, olha, Jesus, eu quero fazer o chá de mulheres, fazer um chá maior, como todos os anos, nananã, tá. Aí ficou no meu coração. Mas depois eu não consultei mais. E aí eu fiquei batendo perna, quebrando, menina, procurando Deus e o mundo pra... Deus não, né? Procurando o mundo pra escolher o lugar pra fazer esse chá e não achava. Quando eu sentei não, tava dirigindo, orei, falei assim, olha só, esse chá, ele é o Senhor que tá à frente dele. É o Senhor que realiza ele. Se for, Senhor, para alcançar mais vidas, que o Senhor coloque a sua mão. Se não for, Jesus, coloca a paz no meu coração, porque eu já estava cansada, gente, estava perdendo tempo procurando lugar. Não achava, e aí aquilo estava me gerando ansiedade, preocupação e gastando tempo em coisas que eu não tinha tempo, né? E eu falei assim, mas se for, Jesus, da tua vontade, o Senhor quer que alcance mais vidas, que cheguem mais pessoas, me ajuda a encontrar esse lugar. Se não for, Senhor, eu tô em paz, eu faço na minha casa mesmo, com 12 mulheres, porque eu entendo que não é a quantidade, é a qualidade. Então... eu fiz essa oração levando meu filho para a escola à tarde. Voltei para casa, sentei no sofá. Apareceu o lugar. E o melhor lugar. Um lugar que ficou todo mundo assim, meu Deus, você está fazendo chá nesse lugar, numa das grandes hoje cartões postais de Brasília, que eu nunca imaginei que seria ali, nunca imaginei que eu poderia fazer. Vocês estão entendendo? Que as coisas não é... Quando a gente coloca Deus à frente, a gente vive o sobrenatural. 2026 é um ano de viver o sobrenatural. O mundo vai estar falando, isso, aquilo, a bomba disso, o problema disso. Você vai fazer, vou viver o sobrenatural, porque é o Senhor que está à frente da minha vida. Os desafios vão chegar, mas eu vou passar por eles firmes e fortes, porque eu tenho um Senhor sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa. Mas para isso eu preciso estar aos pés de Jesus. Mas para isso eu preciso buscar a santidade. Por que o povo de Israel era atacado? Porque eles não viviam diante do que Deus colocava. Eles fugiam da aliança com o Senhor. Fugiam da aliança com o Senhor.
Então, vou viver o sobrenatural, mas eu preciso estar aos pés de Jesus. Eu preciso pedir para Ele, Senhor, me ajuda. E hoje é dia disso, gente. Hoje é dia da gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero. O que você precisa se arrepender aí, minha jovem senhora? O que você precisa pedir perdão, né? O início do ano só nos lembra que Deus é um Deus de recomeços. Mas Neemias, ele nos ensina que recomeçar não é fazer nos novos planos, é tratar as causas da ruína. Eu preciso organizar a casa, eu preciso me arrepender e para começar a reconstruir. Não adianta levantar muros, metas novas, um coração e continuar distante de Deus. A reconstrução verdadeira, gente, ele começa com oração, com confissão e arrependimento. Guardem isso. Oração, confissão e arrependimento. Né? Então, Neemias não correu para pegar as pedras. Ele primeiro ajoelhou antes de reconstruir os muros da cidade. Né? Buscou restaurar o relacionamento com Deus. Muitas de nós estão com relacionamento com Deus péssimo, não está com Ele. E ter relacionamento com Deus, gente, não é uma vida de intimidade. É Senhor por aqui, é por ali, é eu estar em oração, eu viver uma vida de oração. Não é você se enfiar dentro de um casulo e ficar ali escondida de todo mundo, não. Você precisa viver, mas é dentro da sua vida, as suas escolhas. A gente lê o Liturgia do Ordinário, é lindo. A sua vida, você vai viver uma liturgia dentro do seu ordinário. Dentro da lavando a minha louça, educando meus filhos, indo para o meu trabalho. É isso, gente. É isso que é viver uma liturgia. É trazer o evangelho, é trazer essa palavra para a minha vida prática. Não é só ir para a igreja no domingo. Domingo é importante, é uma primícia. Eu começo a minha semana ali, louvando, entregando ao Senhor, aprendendo, ouvindo a sua palavra. Mas não basta eu pegar minha Bíblia ali no domingo, ler. Ai, tá coçando aqui, gente. Ler, fechar minha Bíblia, guardar no próximo domingo abrir. Eu preciso de intimidade com o Senhor. E esses dias é um convite para todas nós. Né? Neemias, ele vivia uma vida confortável, gente. Ele já estava ali, ele não estava vivendo ali junto com aquelas ruínas. Ele estava vivendo ali em outro lugar. Mas ele ouviu a desolação, ele ouviu o sofrimento daquelas pessoas e ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude, ele não buscou os culpados, mas ele assumiu a responsabilidade, confessando e indo orar por aquele povo, né? Então, quantos de nós, anos após anos, vivemos com os mesmos problemas, a mesma vida, casamento, a vida espiritual desarrumada, as finanças, os filhos, tudo fora de ordem, só gastando energia procurando culpados. Mas é hora da gente confessar, é hora da gente ver onde está errado. Então hoje é isso que é pra gente fazer, né? Olhar para as nossas vidas. Hoje vocês vão tirar um tempinho da sua manhã, do seu dia, após esse devocional, ou até mesmo, né, no final do dia, eu não sei, mas hoje, não é amanhã. Pega um caderno, minha amiga, é hora é estratégia. Assim como Neemias, ele orou, jejuou, se arrependeu. Hoje nós vamos começar com as estratégias. E nós vamos orar, nós vamos pedir perdão. Onde está, né? O que você está permitindo, né? Agora, pensa na sua vida, nos seus muros, na sua vida espiritual, emocional, familiar. Como que tá? Tem proteção? Tá em ruínas? Como que tá aí? O que você está permitindo entrar na sua casa? Ele tá te fragilizando? Está trazendo muitas vezes o divórcio, muitas vezes o adultério, muitas vezes a falta de comunhão dentro de casa, a sua vida espiritual. Tá ali, olha, Fernanda, eu tô assim totalmente fragilizada. Como que tá aí? Né? Então, quais são as influências do mundo aí em você? O que isso está te fragilizando? Então, o chamado de Neemias hoje para nós é reconhecer primeiro as ruínas.
Aonde tá, né? Examina honestamente, gente. Eu não vou estar lendo não o que você tá escrevendo. Não é pra mim, nem pra você se enganar. Mas também não é pra você ficar presa. Ai, meu Deus, eu sou culpada. Não. É hora da gente reconstruir. Não é hora mais da gente ficar só na lamentação. Tem gente que fica só na lamentação porque quer fugir do que tem que ser feito. E aqui não é esse lugar, tá? É direção. Então vamos lá. Primeira coisa, aonde que tá em ruína? Quais são as áreas da minha vida? A área da minha vida, eu tenho minha vida espiritual, né? Você com você mesma, seu corpo, sua mente, sua família, né? Ai, Fernanda, eu não sou casada, eu sou divorciada, mas você tem uma casa, você tem um lar aí que você mora. Como que tá isso, né? Como que tá sua vida espiritual? Como que você tá prestando serviço pro outro, sua vida profissional, sua saúde, cuidando a sua vida de servir? Como que tá a sua vida de serviço? Vive só pra você? Vive só pro seu mundo, só pra ir lá na igreja, senta no banco, ora, levanta, vai pra sua casa, vive só a sua vidinha. O que você tá gastando de tempo aí pra ajudar o outro, pra servir o outro? Às vezes a gente vive só no nosso mundo, no nosso problema, na nossa dor. Gente, eu tava vendo eu esqueci o nome dele, mas eu vou depois fazer um estudo mais aprimorado, eu quero trazer para esse devocional. Tem um livro até, inclusive, sobre isso, né? Que é sobre a felicidade, né? Ele traz um estudo sobre felicidade e é um homem que viveu na guerra, no Holocausto. E o que acontece, né? Eu já vi muitos anos falando sobre isso, em vários lugares falando sobre isso, né? E ele fala sobre quem é que sobrevive dentro de uma guerra. Lá quando estava tendo o Holocausto, né? Ali quando os judeus foram atacados, aquele povo lá no meio daquela guerra, daquela confusão toda, matando todo mundo que era judeu, aquela coisa toda. Lá naquele Holocausto, sabe quem que sobrevivia? Não eram as pessoas que estavam lutando para sobreviver. Eram as pessoas que estavam lutando pela causa dos outros. Que estavam ajudando o outro a sobreviver, foram os que sobreviveram. Olha que interessante isso. Por quê? Porque quando eu sou egocêntrica, quando eu só olho para minha dor, para o meu problema, ele se torna gigantesco e muitas vezes ele me consome, ele me mata. Muitas das depressões, muito das ansiedades, muito daquilo que a gente carrega, eles poderiam ser minimizados se eu parasse de mimimi, ficasse só olhando para aquilo que está doendo em mim. E começasse a olhar para o meu vizinho e falar, meu Deus, olha fulano, eu posso servir. E quando eu tô servindo o outro, gente, o Senhor vai cuidando da gente. Cuidado com essas ideias que as pessoas estão trazendo de muito eu. Você tem que cuidar de você, claro, você tem que manter sua lamparina acesa, sua lamparina acesa. Se ela apagar, não tem como você iluminar a vida de ninguém. Mas quando eu só olho para ela, minha amiga, eu também não ilumino mais nada. Eu preciso cuidar do outro. Eu preciso servir. E você sabe, o que me tirou, me arrancou das minhas dores foi o chá de mulheres. Foi servir, foi falar da palavra de Deus, mesmo quando no meu coração estava doendo. Mesmo quando eu declarava na vida de uma mulher que estava chorando uma dor que também era a minha. E o Senhor vai curando, gente. Ele vai restaurando. Ele vai limpando aqueles lugares que estão ali mais difíceis em nós. Quando eu começo a trazer palavras de amor, de cuidado para o outro. Então eu preciso trazer um sentido para a minha vida. E muitas de nós estão vivendo a minha dor, a minha vida, a minha história, a minha casa. Meu Deus, isso é egocentrismo. Jesus no centro. Quando Jesus veio aqui na terra, quando que ele olhou para ele? Aprenda de mim. Ele falava, aprenda comigo. E ele viveu uma vida de serviço. Ele pegou uma bacia e uma toalha, minha irmã.
Ele pegou uma bacia e uma toalha, nos ensinando que é através do trabalho cristão, é do servir, que nós vamos sendo curadas. Então, como que tá a sua vida de oração? Como que tá a tua vida espiritual, o seu servir? Sabe, uma vez eu conversei com uma pastora e ela me marcou muito quando ela falou aquilo, né? E era a pastora da igreja que eu ia antes, né? E aí, a gente conversando, ela falando pra mim, assim, né? E ela é pastora há muitos anos, assembleiana, né? E aquela senhora, assim, de fé, de conhecimento. E ela falando, Fernanda, o que chega muitas pessoas aqui na igreja com muito conhecimento teológico, né? Na ponta da língua todos os versículos, conhecendo a palavra, cheio, mas não divide com ninguém. Vem aqui, senta no culto, critica, levanta, vai, domingo. Mas na hora de vem aqui, vem ajudar, sai correndo. Mas é ali espiritualizado, tem muito conhecimento, rota conhecimento, né? Mas puro ego. O que adianta conhecer tanto se você não multiplica aquilo ali, né? Então, é importante, meninas, a gente buscar isso, né? Então, assuma a responsabilidade, não culpe ninguém, inclua na sua confissão clamor, né? Ore, jejue como Neemias, posicione-se com intercessão, pedindo a Deus que restaure o que foi destruído. Então, hoje nós vamos fazer isso, tá bom? E nós juntas eu vou convidar vocês para irem escrever, fazer o nosso quadro dos sonhos no dia 7. A gente vai decidir aqui a data ainda, mas a gente vai fazer o quadro dos sonhos, tá bom? Mas primeiro nós vamos orar pelas nossas ruínas, aquilo que não tá bom, aquilo que precisa de arrependimento, aquilo que faltou a minha parte. Eu vou pedir para o Senhor a misericórdia, né? A gente vai falar assim, porque Deus, gente, Deus é Deus de misericórdia, Ele é grande, Ele é fiel, né? Ele cumpre as suas promessas. Ele tem promessas para minha vida, Ele tem promessas para a sua. Olha, aqui na Bíblia tem milhares de promessas para mim e para você, minha irmã. Olha, não, espere aí um pouquinho que a gente já tá encerrando, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele vai mostrar na nossa vida o que nós precisamos ser alinhadas. A gente vai pedir para o Espírito Santo alinha, né? Hoje nós escolhemos mudar nossa postura, abandonar o nosso pecado e nós queremos começar um ano do bem, né? Então, receber, a gente vai pedir para o Senhor me perdoa. E hoje é um convite, é para a gente fazer tudo isso. Eu vou mandar para vocês já lá no grupo. E hoje eu começo meu jejum, você pode começar o seu também, né? Como que vai ser o nosso jejum? Nosso jejum agora é onde a gente vai começar a crescer, hein, meninas? Prestem bastante atenção, hein? Nós vamos começar no jejum. E pra gente começar, eu pensei a gente fazer o jejum de 3 dias, né? De 3 dias nós vamos fazer o jejum. Hoje, terça e quarta. O seu jejum, ele pode ser uma manhã inteira, né? O seu jejum pode ser igual o jejum de Daniel, ou o seu jejum pode ser o dia inteiro, mas aí você vai ver as suas possibilidades, né? Eu não vou amarrar, não vou deixar amarrada, olha, eu faço assim, não, né? Mas um jejum, gente, não é só um jejum, ficar sem comer. Ficar sem comer é um jejum só pro corpo. O jejum, ele vem junto com a nossa oração, com o nosso arrependimento, com a nossa entrega. Então, nós vamos fazer a oração juntas. Agora, né? Iniciando o nosso jejum, quem já comeu, não, sei lá, faz à tarde, faz amanhã, né? Começa à noite, né? Você pode começar à noite. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos escolher aí, se você quer ficar sem comer de manhã, se você quer comer só à noite, eu não sei, você vai fazer. Mas a gente vai orar, gente, nós vamos orar. E aí eu vou fazer um convite para vocês. Hoje nós vamos orar agora, iniciando o nosso jejum.
E aí você pode começar à noite, né? Se você já se alimentou. E depois nós vamos escolher alguns momentos para fazer uma oração, né? E se arrependendo, a gente vai fazer uma oração de arrependimento, mas nós vamos também orar, pedindo para Deus, Deus, olha pelas nossas ruínas, Senhor, nós queremos reconstruir. E vocês vão, com intenção, fazer esse jejum, porque ficar só sem comer não adianta, gente. Às vezes a pessoa pensa que fazer jejum é ficar só sem comer. Não, você tem que orar. E hoje eu vou fazer um convite para vocês. Quando for meio-dia, meio-dia, gente, é rapidinho. Você fecha os seus olhos e ora. Para um tempinho, se você tiver um tempo para pegar uma Bíblia. Meio-dia, durante esses 13 dias que nós vamos estar lendo Neemias, nós vamos orar. Meio-dia e às 18 horas. E aí você vai orar tanto por você, como também você vai orar por todo o nosso grupo, né? Então, vamos assumir essa responsabilidade? Quem topa, coloque a mão aí. Então, meio-dia e às 18 horas, né? Por que esses horários? Porque a gente põe um horário fixo e aí vai estar todo mundo orando junto, né? Mas a gente não vai precisar se reunir para orar. Você vai orar da sua casa, eu vou orar da minha. Daquilo que você, aonde você tá fazendo, aquilo que você está fazendo, você vai orar. Vai orar tanto por você. Hoje nós vamos orar por aquilo que precisa ser arrumado. Amanhã a gente vai ter uma outra direção, mas hoje a gente vai precisar orar por aquilo que tá bagunçado, convidando o Espírito Santo para entrar nas áreas da nossa vida, e nós vamos orar pelo nosso grupo do devocional. Tá bom? Ok, posso contar com vocês? Então, hoje, meio-dia e às 18 horas. E quando você for dormir, também, né? Você ore, né? Então, é importante a gente fazer isso durante esses 13 dias. Ok? Quem topa, olha, vocês estão se comprometendo, hein? Coloca o celular para despertar. Coloque o seu celular para despertar, tá bom? Separa onde você tá, pegue a sua Bíblia se der, né? Se não der, onde você está. E nós vamos orar durante os 13 dias que nós vamos estar lendo Neemias. E o jejum a gente vai fazer de 3 dias, tá bom? Então, se você já se alimentou hoje, à noite você começa, né? E amanhã. Então, vamos fazer isso juntas? Vamos subir o nível, né? Vamos começar a subir o nível. Aí, o que você... Ai, Fernanda, mas no jejum, como que eu posso fazer? O que você vai fazer? Você vai ficar sem comer, né? Por exemplo, ai, Fernanda, metade do dia, a manhã inteira, né? Até meio-dia. Aí você vai entregar o seu jejum, você vai orar. Senhor, eu tô te entregando o meu jejum, né? Tal. Aí você vai entregar, né? E aí, no outro dia, você inicia novamente, né? Então, outra coisa, começando a noite a deixar de jantar, você pode jantar cedo e aí você fica a manhã inteira sem comer, ou se você conseguir o dia todo, aí você pode beber água, aí você tem que beber bastante água no jejum, tá bom? Pra você se hidratar, principalmente quem tá num lugar quente, né? Então é importante beber bastante água. Você pode beber chá sem açúcar, café sem açúcar, né? Você pode beber um chazinho, um café não, porque café eu acho que é muito estimulante, né? Mas você pode beber um chazinho sem açúcar, tá bom? Que não sai do jejum, tá bom? Então, água, um chazinho. Aí você pode começar à noite. Jantou, aí você vai falar, a partir de agora eu vou entrar em jejum. Você ora, né? Pede pra Deus. Então, Jane, quantas horas você conseguir? Né? Se você conseguir, ai, Fernanda, eu quero ficar, nunca fiz jejum, faz só de metade de dia. Depois, lá na frente, a gente vai criando esse hábito aqui e a gente vai aumentando, tá bom? Então, por exemplo, quem tem diabetes não pode ficar muito tempo sem comer, não é? Então, você faz ali de 2 horas, né? Então você escolhe aí. Eu não sei, às vezes você tem problema de saúde, não pode ficar sem comer, né? Então, pra quem tem dificuldade, que tem problema de saúde, faz só a oração, tá bom? Mas quem tá saudável pode fazer, tá bom? Pode sim. Você pode
jantar às 20 horas e depois só no outro dia, meio-dia, tá bom? Mas o importante é você falar assim, ó, a partir de agora eu estarei e buscar em oração. Porque o jejum, gente, ele é pra gente, não é pra você conseguir algo. Muitas vezes eu acho que jejum é barganha, não é, gente. O jejum é para ele te mostrar essa fragilidade do seu corpo e mostrar a sua necessidade. Você vai estar mais antenado com o Senhor, né? Então, que nós podemos fazer isso, tá bom? Né? Então, meio-dia oramos, 18 horas oramos pela gente, oramos pelo o nosso grupo do devocional. Ok? Tudo bem? E quem não está no nosso grupo, o que vai fazer? Vai me mandar aqui um direct. Fê, me coloca no grupo. O jejum serão 3 dias, tá bom? Aí lá no grupo eu vou colocar tudo. Então entre no grupo, tá bom? Quem tem problema de saúde pode fazer de rede social, de um doce que às vezes você come, ela vai fazer até bem pra você, né? Isso mesmo, tá bom? Ok? Então vamos orar? Vamos orar pra gente. A gente passou do horário, mas é porque eu tava dando os recados, né, no início. Mas amanhã a gente começa às 7 e a gente vai planejar pra terminar antes das 8, tá bom? Ixi, Marlúcia, eu não sei. Me manda um direct aí. Se não tiver, eu mando pra você o link. Quem não tá no grupo, é só me mandar um direct. Fê, me coloca no grupo. Aí eu mando pra você o link e você entra, tá bom? Me manda o direct. Fê, coloca no grupo. Não é aqui, tá? É lá no direct. Lá no coisa de mensagem, você me manda. Tá bom? Então vamos orar. Hoje eu não vou ler o salmo, porque a gente já passou do horário, né? Com muito tempo. Então vamos lá. Então não esqueçam, hein? Ai, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigada por este momento maravilhoso. Nós te pedimos, Senhor, perdão. Perdão pelas nossas falhas, Senhor. Perdão, Jesus, por muitas vezes as ruínas, Senhor, estarem há tanto tempo. E ainda com os nossos corações vacilantes na fé, não buscamos, Senhor, a transformação. Nós te pedimos, Senhor, perdão. Perdão muitas vezes pelas nossas falas, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, Senhor. Nos perdoe, Jesus. Queremos caminhar contigo. Senhor, queremos estar aos teus pés, Jesus. Queremos aprender mais de ti. Tocar nas tuas sandálias, Senhor. E sermos curadas, Jesus, daqueles lugares aonde, Senhor, somente ti consegue enxergar. Perdão, Senhor. Nos prostramos diante de ti. E pedimos, Jesus querido, esteja conosco. Nos fortaleça, Senhor. Fortaleça as nossas mentes, fortaleça as nossas mãos, fortaleça as nossas pernas, Senhor. Vai visitando, Jesus, coração por coração, mente por mente, Senhor. Que elas possam ser abençoadas, Jesus. Que elas possam olhar para as suas ruínas, aonde Jesus ainda precisa ser reconstruído. E que elas possam ter a força, Senhor, para novas atitudes, para se manterem de pé, Senhor, como reconstrutoras das suas histórias, protagonistas, Senhor, das suas histórias. Jesus amado, vai visitando os casamentos, vai visitando, Jesus querido, as mentes, vai visitando, Senhor, os lares, os filhos de cada mulher que aqui está, Senhor. A sua vida espiritual, a sua vida profissional, Jesus, que elas possam visitar e que o Espírito Santo esteja com cada um.
Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que durante esses dias, durante esse jejum, Senhor, durante essa leitura, que o Espírito Santo fale em cada coração, Senhor, que cada mulher possa contar testemunho, Senhor, desses dias, Jesus, que possam ser lançadas sementes no campo fértil e que possa desse campo, Senhor, florescer em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã bendita. Nós te agradecemos por todo esse grupo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meninas. Amém. Que alegria, viu? Me mandem agora. Quem não está no grupo, me manda um direct agora. Agora mesmo eu já vou estar fazendo isso. Obrigada. Amanhã aguardo vocês 7 horas. Amanhã eu vou encerrar no horário. Então cheguem junto, não demore, porque eu tenho que ficar voltando. E aí a gente não caminha, tá bom? Então amanhã, 7 horas, estaremos aqui. Nosso segundo capítulo de Neemias. Reflitam, vou deixar para vocês lá no grupo o que vocês precisam. E vamos começar 2026, né? Analisem, não deixem de fazer a atividade, tá bom? Façam, vamos viver o extraordinário de Deus. Confiança, fé, feliz ano novo. Beijo.